Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos de movimento, né? Estávamos aí já estudando o movimento retilíneo uniforme e agora estamos vendo o movimento retilíneo uniformemente variado. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos entender e conhecer as funções horárias do MRUV, do movimento retilíneo uniformemente variado, e a equação de Torricelli. Beleza? Olha essa primeira aí, ó. V é igual a V0 mais AT. Essa é a primeira função horária do nosso movimento retilíneo uniformemente variado. É a função da velocidade, função horária da velocidade. Beleza? E aí, o que acontece? A gente já sabe que a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado ela é constante. O que não é constante no MRUV é a velocidade que varia, não é isso? E a aceleração ela é constante, porque a velocidade varia uniformemente. Tranquilo? Então a gente não pode confundir velocidade e aceleração. Velocidade é a variação da posição num certo intervalo de tempo. E a aceleração é a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Beleza, pessoal? E da posição do móvel, quando ele decorre um certo instante de tempo, a gente tem a nova função horária da posição, né? Então a primeira era a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. E a segunda aí é a função horária da posição. Ou seja, nós temos duas funções para calcular, né? A gente vai ter exercícios que vão ser para calcular. Por exemplo, ele vai querer saber a velocidade final de determinado móvel, ele vai querer saber a posição final que ele ocupa, ou uma posição em determinado trajeto, beleza? Eu vou utilizar essas funções aí, beleza? O que é V? V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, T o tempo e S, posição final, S0, posição inicial. Beleza, pessoal? E olha lá, essa fórmula aí, vamos voltar aqui para a gente ver. Ó. Vocês percebem aqui que eu tenho um termo quadrático, porque T está elevado a 2? Não é isso? Então essa aqui é uma função quadrática, enquanto que essa aqui é uma função linear. Ou seja, se eu fosse traçar o gráfico aí, que a gente vai ver ainda na próxima aula, se a função é linear, o gráfico é uma reta. Nesse caso aqui, a função é quadrática, então é uma parábola, não é isso? Então, olha o que a gente tem escrito aí. Ó. Essa fórmula aí, eu tenho uma função quadrática, não é isso? A função horária da posição. Ou seja, se é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. O tratamento matemático das equações apresentadas, ou seja, da primeira e da segunda, nos leva à equação de Torricelli. Ou seja, uma combinação entre essas duas funções nos remete, nos leva à equação de Torricelli. Olha lá, a equação de Torricelli é exatamente essa daí. Ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O que é V? V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e o ΔS é o deslocamento, ou seja, a variação da posição. Ou seja, o que é ΔS? É a posição final menos a posição inicial do móvel no trajeto. E o movimento de queda livre, pessoal? O movimento de queda livre nada mais é que um movimento acelerado. Vamos imaginar que eu tenho um objeto aqui e solte esse objeto. O que vai acontecer? A velocidade inicial dele era quanto? 0. Ele não estava parado na minha mão? E quando eu solto, o que acontece? A velocidade começa a aumentar devido à aceleração da gravidade. Beleza? Ou seja, o movimento vai ser acelerado, onde a aceleração da gravidade, que é constante, ela vai me determinar o quê? Vai determinar esse movimento variado. Beleza? E se eu pego esse objeto e lanço ele verticalmente para cima, o que acontece? Agora a velocidade começa a diminuir, até que esse objeto para e retorna. Não é isso? Então, nos dois casos eu tenho o quê? Nos dois casos de queda livre eu tenho movimento retilíneo uniformemente variado,
onde a aceleração aí é a aceleração da gravidade, que aqui na Terra nós vamos considerar um valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que alguns exercícios falam para a gente adotar, arredondar, né? Adotar aí o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, o movimento de queda livre dos corpos, ele é um fenômeno natural que acontece com os corpos próximos à superfície da Terra. Quando um corpo, ou seja, uma pedra, por exemplo, é abandonado de uma certa altura, que é aquilo que a gente estava falando, o movimento dessa pedra vai ser o quê? Um movimento acelerado, porque a velocidade aumenta à medida que essa pedra cai. E se esse mesmo corpo, essa mesma pedra for lançada para cima, a sua velocidade vai o quê? Diminuindo. Até que, quando ela atingir o ponto mais alto, a velocidade ali vai ser o quê? Zero, porque ele para retornar. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ter no movimento de subida o movimento retardado e no movimento de descida eu vou ter um movimento acelerado. Ou seja, nos dois casos eu tenho o MR e o V, movimento variado. Olha essa tirinha aí, ó. Aí o menino, né, ele pergunta para o outro, o que pesa mais? 1 quilograma de chumbo ou 1 quilograma de algodão? Aí ele responde para ele, acha que eu sou bobo? É claro que pesam a mesma coisa, né? Ele fala, tá achando que eu sou bobo? É claro que pesa a mesma coisa. 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, né? Aí depois ele vai lá e fala assim, então tá. E agora? O que chega primeiro no chão? Uma bola de chumbo ou uma bola de algodão? Aí ele pega e responde, de chumbo, é claro. Aí ele, bobo. Galileu já provou que no vácuo o tempo de queda é o mesmo. Então, se eu pego uma bolinha que tem 1 quilograma de chumbo e uma outra pedrinha aqui né, com o formato aí, vamos colocar em pode ser pedra mesmo, e um pedaço de algodão. Se não tiver influência do ar, os três vão chegando juntinhos lá embaixo. Então, se eu pegar chumbo, tijolo, pedra, algodão, pena de galinha, se não tiver atrito com ar, todos eles vão chegar no chão. Ele pode estar lá de cima, lá da torre de Pisa aí, ó, olha lá, né? Joga lá todos os materiais, tudo junto, solta tudo junto. Se não tiver resistência do ar, ou seja, se não tiver influência do ar, todos eles vão chegar no chão juntos. É claro que se a gente fizer isso ao ar livre, a gente não vai conseguir, né? Por quê? Porque vai ter a influência da resistência do ar. Agora, se a gente pega dois objetos, por exemplo, que tem uma densidade, um peso significativo, né, uma massa significativa, e solto, a gente vai perceber que independente se um tem massa maior que o outro, pelas dimensões e tudo, eles vão chegar lá embaixo juntinhos. Por quê? Porque a resistência do ar aí, nesse caso, vai ser desprezível. Aí a fonte de onde foi tirada a tirinha, né? Dois corpos em queda livre, ao serem lançados de uma mesma altura em um ambiente em que se pode desconsiderar a resistência do ar, como no vácuo, por exemplo, né, que é lá no espaço, chegam ao mesmo tempo no chão, como já disse essa tirinha aí, né? Na prática, os objetos que caem na superfície da Terra estão sob a ação da resistência do ar. A força de resistência aerodinâmica, devido à resistência do ar, que o objeto em queda experimenta, depende do tamanho do objeto e da velocidade de queda em relação ao meio. Quando a força de resistência é suficiente para anular a força gravitacional que atua no objeto, a aceleração deixa de existir e o objeto alcança sua velocidade terminal. Isto é, a velocidade de queda fica constante e o movimento deixa de ser acelerado e passa a ser retilíneo uniforme. Ou seja, se eu estou numa determinada altura muito grande e eu solto um objeto, o que acontece? Esse objeto começa o quê? Acelerar, 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 devido à aceleração da gravidade. Ou seja, a velocidade começa a aumentar, 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 aumentar. Só que chega no instante que esse meu objeto vai atingir a velocidade terminal. Por quê? Porque a distância está tão grande, né, que não tem como mais aumentar a velocidade dele.
Então ele atinge essa velocidade terminal e essa velocidade do corpo passa a ser o quê? Constante. Ela não aumenta mais. Beleza, pessoal? Importante, que é o que nós já falamos aí, ó. A aceleração da gravidade é representada pela letra G. E a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha, dá uma olhadinha aí, ó, nesse experimento aí, ó. Foi criado aí um vácuo, né? Foi colocada a câmera e foi solta, olha lá, várias penas, tá vendo? Junto com uma bolinha. Os dois caem juntinhos e chegam juntinhos no chão. Olha lá. Isso a gente só consegue no vácuo, né? Porque se eu soltar uma pena aqui agora, com o ar que tem aqui ao redor, né, ao nosso redor, a pena, pela aerodinâmica da pena, ela vai o quê? Ela vai caindo assim, né? Então, se eu solto uma pena que agora tem a resistência do ar com uma bolinha, o que acontece? A bolinha chega e a pena continua o quê? Até chegar no chão. Mas se eu consigo criar esse vácuo aí, ó, que a gente está vendo na imagem, olha lá, os dois vão chegar juntinhos, vão chegar ao mesmo tempo no chão, devido a desprezar essa resistência com ar, ou seja, no vácuo. Bacana, pessoal? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje é que a gente tem que saber o quê? Tem que conhecer essas equações e saber trabalhar, substituindo os valores e resolvendo o que o exercício está pedindo. Tranquilo? O que vocês vão fazer agora? Se precisar de rever o vídeo, se precisar de dar uma estudadinha no PET, pega lá e estuda. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar no mural na nossa sala. Pode também mandar no privado, não tem problema nenhum. O que não pode é continuar e ficar, né, com dúvidas. Tudo bem? Então vocês vão fazer as questões que eu vou enviar lá, né, a atividade avaliativa, como eu sempre faço. E qualquer dúvida vocês podem perguntar. Tranquilo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.